Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, agradecendo a você, nosso telespectador, nossa audiência fiel, por estar aqui presente toda terça-feira. Olha, conversando um pouco com vocês e dialogando também, trouxemos vários políticos que estão se colocando como pré-candidatos à reeleição. Porém, hoje nós estamos trazendo uma imagem nova, uma persona nova. E eu quero apresentar a vocês uma pessoa que está se colocando, como representatividade, como ativista e como pré-candidato a deputado estadual, Vitor Laborda. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. É uma grande satisfação falar com você, com o seu público, que é tão fiel e que o programa tem uma credibilidade gigantesca. Eu mesmo acabei de falar que fiquei super lisonjeado pelo convite de estar aqui presente, de estar falando com esse público, de estar falando com o Amazonas e com o Brasil inteiro através do Convergente. Olha, eu fico muito feliz da sua presença aqui também conosco. Para quem está nos assistindo, sabe que eu sempre falo de uma forma muito tranquila, muito relaxada e que eu sempre sou muito transparente. Eu já conheço o Vitor Laborda de outros momentos, mas agora, junto com vocês, eu também estou conhecendo essa parte política dele. Não que ele não tivesse antes, mas ele tinha uma atuação e a gente, com os nossos trabalhos, acaba não atuando muito e às vezes não perguntando, alguns pontos, como por exemplo, as pessoas já me conhecem jornalista e não perguntam assim: Letícia, por que você é jornalista? Eu já te conheci uma pessoa política, então eu nunca te perguntei, Vitor, por que você teve esse interesse pela política? E hoje eu quero saber. Nossa, falar sobre política para mim é muito tranquilo. Eu digo que eu sou político e eu sempre fiz política. Os meus atos, as minhas palavras, as minhas atitudes e a minha trajetória é completamente política. Eu venho de uma família muito simples e eu acredito que para começarmos a falar e definirmos o que política e por que política na minha vida, eu preciso falar de onde eu vim. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde do interior do estado. E eu sempre vi de perto a realidade dos amazonenses. Sempre vi de perto a realidade no qual eu me encontrava. E eu sempre acreditei que essa realidade podia mudar. Essa realidade podia ser diferente, se tornar diferente. Foi quando eu vim criando processos e sequências de processos que me trouxeram até aqui. Já fui artista, acredito que eu ainda sou artista. Além de ser empreendedor, empresário, jornalista, eu fiz arte muitos anos, eu cursei teatro, eu cursei dança, eu fui maquiador, sou maquiador com muito orgulho. Eu acredito que você nunca, o profissional, o artista nunca deixa de ser um artista. E eu sou jornalista. Com o olhar apurado de jornalista, eu consegui identificar que aquelas mazelas que eu passava e que eu tive lá na infância, na beira do rio, na beira do Garapé, podiam ser recuperadas e equilibradas nesse momento. Eu peguei todas as minhas experiências que eu tive de vida na infância, peguei as experiências que eu tive como artista e utilizei ela agora como jornalista, tendo um senso crítico, um olhar mais apurado sobre os problemas que nós temos tanto nas nossas vidas quanto na situação do estado do Amazonas. Por isso eu decidi entrar em uma disputa eleitoral para ser muito além de um político, para ser representatividade. Olha, Vitor, eu agradeço muito, saber um pouco mais de como você vem enxergando a entrada nesse processo, que realmente é muito diferente você ser ativista, você ser um ser político e realmente participar de um pleito eleitoral. E aqui no debate político a gente tem esse compromisso realmente educativo, de preparar o nosso eleitor para o momento que é o pleito eleitoral, aquela chegada da eleição onde ele vai depositar o voto de confiança dele em algum candidato para representá-lo. E dentro dessa situação, eu quero saber o que te motivou a participar deste pleito específico. Já teve o lançamento da sua pré-candidatura, você está integrando o Partido Avante e dentro das suas pautas eu quero saber realmente qual foi a motivação, o pontapé inicial, a situação que te fez escolher participar desse pleito. Sim, a gente só dá uma corrigida, eu hoje estou filiado ao PDT, um partido coligado ao Avante, mas somos de uma família só. Uma federação, Uma federação. Isso, perfeito. Hoje, o que me motiva de verdade em entrar nesse pleito é o desejo que eu tenho de ajudar a transformar o meu estado, de representar pessoas, de representar causas
que foram caladas por muito tempo. Eu digo que o nosso propósito maior nesse momento é renovar, trazer um ar de esperança, uma nova visão e novas oportunidades para quem se vê sem opção. Eu procrastinei por algum tempo, desde a última eleição, em não concorrer no pleito de vereador, e eu acreditei que esse foi o momento exato, o momento em que nós estamos vivendo de querer um novo olhar, de querer novas perspectivas para a política amazonense. E eu falo isso com tranquilidade. Eu entro numa campanha com vontade de vencer, com vontade de representar e principalmente com vontade de me sentir parte desse processo tão importante que para muitos eu não teria coragem de participar e nem teria estrutura para participar. Mas eu me coloco à disposição e consciente dos desafios que estou enfrentando, porque nós já estamos em pré-campanha, mas com muita vontade de participar e conhecer mais desse processo que é tão grandioso. Olha, dentro disso, nós demos uma pesquisada aqui nas suas redes sociais, acompanhamos um pouco, né, das pautas que você conversa, das pautas que você aborda, e temos aí, separamos dentre as que nós observamos, 3 que vejo que são as principais. Dentre elas, a questão da representatividade, da educação e também da saúde. Nessa situação, eu quero saber, vejo que você fala bastante sobre nas suas redes sociais, que você tem uma abordagem diferenciada, e quero saber quais são as principais problemáticas que tu enxerga hoje no estado do Amazonas em relação a essas 3 áreas. Então, eu falo muito sobre representatividade e eu digo hoje que, num nicho total, não falo somente sobre a representatividade LGBT, eu falo sobre a representatividade do ser humano, a representatividade do povo amazonense. Falo para as minorias do estado do Amazonas, para o negro, para o pobre, para o indígena, para o quilombola, para aquelas pessoas que não têm vez no estado do Amazonas, para as pessoas que não têm representatividade em nenhuma esfera política, como a Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa. E eu falo sobre educação. Acredito que o processo de educação e as oportunidades que a educação traz para a vida de uma pessoa é o divisor de águas na vida de todos. Falo também sobre saúde. Eu costumo trazer críticas bem direcionadas e diretas à saúde do estado do Amazonas, principalmente os hospitais do nosso estado que já passaram, estão passando por esse colapso, por esse caos que nós estamos enfrentando. E diante disso eu digo que a representatividade, a educação e a saúde são as nossas principais pautas. Eu posso dizer que a questão de representatividade é muito latente e nós enfrentamos um problema de séculos. O Amazonas hoje nunca possuiu nenhum representante, nem na Câmara Municipal de Manaus, nem na Assembleia Legislativa, que seja diretamente e assumidamente LGBT, que defenda pautas dessa comunidade, que defenda pautas raciais ali na Assembleia Legislativa. A gente vê hoje que o Sul, o Sudeste e outras regiões do Brasil têm esse apelo e precisam ter esse representante ali para defender os interesses dessa comunidade. Então eu estou aqui me colocando como porta-voz de uma comunidade que não possui essa representatividade, que anseia sim por essa representatividade. Nós estamos indo nas ruas e eu vejo muito esse apelo das pessoas que já se sentem representadas pelo simples fato de eu me colocar à disposição de um pleito eleitoral. Então, a falta de representatividade na Assembleia Legislativa é o nosso principal objetivo, ocupar esse espaço que nunca foi nos dado, ocupar o espaço que precisa ser nosso, que é nosso por direito. Na educação, eu vejo que existem diversas problemáticas. Eu estudei em escola pública durante toda a minha vida. Eu estudei em colégio municipal durante a minha infância e durante o ensino do ensino fundamental em diante ao ensino médio, eu estudei em escola estadual. E eu sei de verdade quais são os verdadeiros problemas que nós enfrentamos dentro de sala de aula. Eu sei quais as necessidades e as mazelas que há dentro das escolas públicas do Estado. Eu sei como é difícil e como funciona essa grande engrenagem que é a escola pública, que é a evasão escolar, que é a falta de oportunidade dentro da escola. Então eu trago as problemáticas da educação pública em questão, porque além de
falar, eu vivi tudo isso. E eu posso dizer mais do que nunca que eu sei hoje quais os problemas das escolas, porque além de ter estudado a vida inteira, eu converso com os jovens. A gente frequentemente estamos nas ruas conversando com esses jovens para ouvir eles, ouvir o que eles falam sobre as escolas, e os problemas continuam os mesmos. Os problemas continuam desde lá de 2011, 2012, quando eu saí do banco de sala de aula, e os problemas continuam o mesmo. Sobre a saúde pública no estado do Amazonas, sem comentários. Estamos vivendo um dos maiores colapsos, um dos maiores absurdos que nós amazonenses, que nós brasileiros podemos enxergar no cenário da saúde no estado do Amazonas. Um grande colapso. Tá um absurdo e a gente precisa trabalhar em cima disso. Hospitais superlotados, má distribuição, falta de hospitais com estruturas no interior do estado e muitos outros problemas que eu sei porque eu estou sempre na frente dos hospitais, ouvindo a população, ouvindo o que eles têm a dizer, ouvindo sobre as suas queixas, sobre as queixas dos pacientes, dos familiares, ouvindo de perto quais as reais necessidades de quem realmente precisa desse serviço, de quem realmente precisa do serviço básico de saúde, do serviço dos hospitais públicos do estado do Amazonas. Olha, um ponto que a gente tem que conversar aqui também, quando você falou sobre representatividade, você disse a seguinte frase, que você não representa só a questão da pauta LGBT, mas que você representa o ser humano como um todo. E nessa situação eu acho muito interessante porque tem um debate que eu gosto muito de trazer, que é a questão da representatividade. Dentro dessa situação, na legislação eleitoral, nós temos a cota de gênero, que vulgarmente é colocada como a cota feminina, né? Nessa situação eu quero saber o seguinte de você, a sua opinião em relação a isso. Hoje nós temos a Assembleia Legislativa com ainda assim uma representatividade feminina, mas ainda muito pequena. E dentro dessa situação, você mesmo colocou, não há, né, a representatividade LGBT propriamente dita lá. Eu quero saber, dentro da sua opinião, o porquê você acha que ainda é tão pequena a representatividade feminina, LGBT e das minorias nos grandes órgãos de representatividade, sejam eles a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Manaus ou mesmo em Brasília. Por que você acha que ainda falta essa representatividade? Olha, Letícia, esse ponto é um ponto muito importante que eu acredito que nós temos o dever e a obrigação de trazer à discussão. Eu preciso trazer esse tema, eu preciso falar não somente sobre a representatividade LGBT, mas a representatividade do ser humano. Hoje nós vivemos um problema muito grande, não só no Amazonas, mas no Brasil, pela falta de oportunidade, pela falta de representatividade. Hoje a cota de mulheres, tanto na Assembleia quanto na CMM, é baixíssima. A cota de originários, de povos indígenas, também são baixíssimos, de LGBTs nem se fala. Então esse é um problema de séculos que nós enfrentamos. Esse problema vem de muito tempo e a gente pode dizer que ele está enraizado, estruturado dentro de uma cultura, a cultura política que foi criada para que realmente essa população, que as mulheres, que os LGBTs, que os negros não participassem. Existe o tal do paradoxo da representatividade. E quando a gente começa a discutir sobre isso, a gente pode falar sobre diversas maneiras. Mas eu posso dizer que, historicamente, o Brasil é um país onde não deu oportunidade para quem devia dar oportunidade no momento certo. E o Amazonas seguiu essa ideia. Hoje, no Amazonas, a gente tem a falta de representatividade feminina em todas as esferas e a gente precisa mudar isso. E a gente muda quando pessoas iguais a mim se colocam à disposição para disputar um pleito eleitoral. Quando mulheres iguais a você se colocam para falar sobre política. A gente está quebrando tabu, a gente está quebrando paradigmas quando nós viemos aqui discutir sobre coisas tão importantes para o nosso Estado. E eu digo mais, digo além, precisamos quebrar essa cultura, precisamos quebrar a cultura da falta de representatividade. Hoje eu estou aqui não para cumprir cota, hoje as mulheres estão nesse pleito eleitoral não somente para fazer parte de uma cota, senão... Não, a gente está aqui para mostrar que somos, que fazemos parte, que podemos sim participar, estar nos espaços de decisão, nos lugares de poder. Então é muito importante que nós estejamos aqui. Hoje eu uso as minhas palavras para dizer que a minha estada nesse pleito eleitoral não é para cumprir cota, não é para cumprir nominata de partido. O meu propósito e a minha estadia nesse pleito eleitoral é para fazer a diferença.
é para transformar, para trazer representatividade, para mostrar que nós temos e podemos ter a liberdade de ser quem somos. Hoje eu sou um homem negro, vindo de família pobre da periferia, sou LGBT, casado e muito bem casado, posso estar em um pleito eleitoral concorrendo a uma campanha e tá aí, disputando. Então, eu acredito que esse paradoxo, essa falta de representatividade começa a quebrar quando um homem gay, negro, está aqui concorrendo a um pleito eleitoral e de vento em polpa, porque é assim que a gente está na nossa campanha. Olha, eu te agradeço muito aqui você trazer mais das suas ideias, trazer mais da sua opinião. E agradeço a você, nossa audiência especial. E em especial, quero deixar aqui um abraço para todos os municípios do estado do Amazonas que estão nos assistindo. Municípios queridíssimos que sempre deixam sua mensagem, sua audiência. Dizer que nós estamos aqui toda terça-feira às 8h30 da noite no canal 8.2 e também no nosso YouTube do O Convergente da Rede Onda Digital para você. Olha, agora nós vamos entrar no nosso quadro queridíssimo, polêmico. Ai, meu Deus. Exato, do debate político. Onde esse quadro, na verdade, apesar de trazer muitas polêmicas, eu acho um quadro muito importante, porque a gente entende a opinião da pessoa, como ela tá vendo a política, como ela vê os seus pares, possíveis alianças ou não, pessoas que ela realmente não quer se associar. E dentro dessa situação, eu acho que a gente consegue traçar um perfil muito forte, né, de quem está aqui conosco. Sendo assim, te convido a jogar o nosso jogo das cartas e tirar sua primeira carta. Gente, esse negócio é muito sério, bora lá. Mas eu sou a pessoa que não foge da luta, então... Vamos lá. Nós tiramos aí o deputado estadual Rosenha. O deputado estadual, ele é presidente do Partido da Mulher, né? Foi eleito. E nessa situação eu quero saber a sua opinião em relação à atuação dele enquanto deputado. Como é que você vê a atuação dele como um todo? Cara, o Rosenha é uma pessoa queridíssima, né? Conheço o Rosenha da vida, das ruas e da política e vejo que é um homem que é de trabalho. Sim. Não tenho contato direto com o Rosenha, mas o que eu sei, o que eu conheço do Rosenha, eu posso dizer que ele é uma pessoa que realmente veio para trabalha. Sim. E que tá aí para realmente quebrar paradigmas também, uma pessoa que tem uma história maravilhosa, tem uma atuação direta como deputado e faz muitas outras coisas que a gente sabe que ajudam muito para o crescimento do nosso estado. Olha, eu acho muito importante, antes da gente dar seguimento no quadro, a gente falar um pouco de renovação. Toda vez antes da eleição fica aquela aposta. Eu acho que vai ter 30% de renovação, 50% de renovação, 60% de renovação. E dentro dessa situação, eu sei que a gente fica à mercê muito, né, do nosso eleitor, da pessoa que realmente vai colocar o voto dela e decidir quanto de renovação vai ter. Mas eu quero saber a sua opinião em relação a como você enxerga hoje a Assembleia Legislativa. Você está se colocando a um cargo, possivelmente não tem coisas que você quer mudar na Assembleia Legislativa. Hoje, como é que você vê a atuação dos deputados? Você acredita que está eficiente, ineficiente? O que estaria faltando? Como é que você vê isso? Nossa, sobre a atuação dos nossos deputados. Tenho muitos amigos deputados, mas de verdade, quando eu me coloco à disposição como pré-candidato para concorrer a um cargo de deputado, é porque eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo lá. Estou me colocando à disposição para mudar a percepção e a visão do que o público, do que o eleitor amazonense vê. Eu vejo a Assembleia Legislativa hoje pouco eficiente. Eu vejo a Assembleia Legislativa fria, uma Assembleia que podia falar mais, podia fazer mais, podia fiscalizar mais. A gente vem de um governo onde, sendo bem sincero, acredito que os deputados, grande maioria dos deputados, fecharam os olhos para grandes problemas e por isso a gente está vivendo um grande caos no nosso estado. Perfeito. Vamos para a próxima carta. Temos Maria do Carmo Cefai. Maria do Carmo é pré-candidata a governo do estado. Nós gostaríamos de saber, mesmo que não exista o apoio propriamente dito em relação à sigla, à identificação e tudo mais, queremos saber como você avalia a candidata e também as propostas que ela defende como pré-candidata a governo do estado. A Maria do Carmo é uma mulher muito... A gente vê uma mulher muito corajosa, porque seria muito hipocrisia minha vir aqui e, de verdade, detonar uma mulher corajosa que colocou o seu nome à disposição e que, de verdade, gente,
para colocar o seu nome à disposição a concorrer a um grande cargo como esse, como governador do Amazonas, é um ato de muita coragem. Eu, particularmente, e de acordo com as minhas ideias e ideologias, eu não concordo com muitos projetos e muitos pronunciamentos da candidata, da pré-candidata. Então eu vejo-a como corajosa. Acho que a Maria do Carmo é uma mulher muito corajosa para estar enfrentando esse pleito eleitoral. Inclusive, quero até parabenizá-la pela sua coragem, pela sua ousadia. Muito obrigada. A sua próxima carta. Temos aí Felipe Souza, que também é deputado estadual. Queria saber, antes da gente perguntar propriamente do Felipe Souza, como é que se deu a tua escolha de partido? Como é que foi esse processo de identificação? Nós sabemos que antes, né, muitas vezes o nosso eleitor, o nosso telespectador, ele não tem esse conhecimento, mas uma coisa que para quem convive nesse período político, durante o período que você está ali se candidatando, antes de realmente fechar a ata, os partidos eles têm esse assédio muito grande, principalmente com pessoas que nunca se candidataram. Então, dentro dessa situação, tenho certeza que você deve ter recebido vários convites, deve ter pesquisado sobre partidos, e nós queremos saber como é que se deu a sua tomada de decisão. Nossa, a minha tomada de decisão, ela já vem de muito tempo. Eu tenho um grande apreço, amizades com a coligação, com o Avante, que é o partido do nosso pré-candidato a governador, Davi Almeida, e eu já venho com uma simpatia por esse partido há muito tempo. A escolha do PDT, que é o partido no qual eu ingresso nesse momento, foi por ideologia, foi por acreditar que o PDT é um grande partido, que tem as mesmas ideologias que a minha e que nós podemos tirar o PDT do estado atual e trazer realmente um deputado estadual para o partido. O PDT está há muitos anos sem eleger um parlamentar, mas a gente veio aqui para mudar de história e quem procurar saber vai ver que o PDT é um grande partido no Brasil. O PDT é um partido trabalhista, que realmente tem história, foi o partido de Amazonino Mendes, foi o partido de Jefferson Pérez, foi um partido que trouxe grandes nomes da política, que acendeu grandes nomes da política do estado do Amazonas. Então hoje eu adentrei ao PDT pela sua história, pela sua ideologia e por acreditar que a gente vai conseguir sim mudar a história do PDT no Amazonas. Perfeito. E agora em relação ao deputado estadual, queria que você desse uma nota de 0 a 10 da atuação dele enquanto deputado e traçasse alguma opinião em relação ao deputado estadual Felipe Souza. Você conhece o trabalho dele, acompanha, como é que você o enxerga? Nossa, sobre o deputado Felipe Souza, a gente acaba estudando um pouco sobre todos os candidatos. E sobre a minha nota do Felipe Souza, o que eu poderia dar nota para o Felipe Souza? Inclusive conheço a esposa do Felipe Souza, que é maravilhosa, mas eu daria como profissional, como deputado, eu daria nota 5. Ótimo. Daria Por que nota você 5. daria essa nota? Acredito que o Felipe Souza atua como deputado, faz o seu trabalho, mas eu acredito que o deputado ele pode explorar muitos e muitos segmentos, muito nicho. Eu não gosto do comodismo político no qual muitos se encontram e eu colocaria isso para o Felipe Souza. Perfeito. Sua última carta? Gente, é uma coisa bem Silvio Santos, né? A Patrícia... Olha, deputada. lisonjeada ser associada, né, com uma figura tão grande do jornalismo. Temos aqui o deputado estadual Thiago Abraim, ele, né, que tem uma atuação e uma relação muito forte também com o município. Dentro dessa situação, quero novamente questionar, qual a sua nota em relação ao Thiago Abraim de 0 a 10 e como é que você enxerga, por exemplo, você acha que o deputado estadual ele tem que ter um relacionamento ali com o interior? Como é que você vê essa questão? Como é que você provavelmente vai levar a sua atuação caso você seja eleito? Thiago Abraim é um jovem político, deputado, atuante no interior, principalmente da cidade de onde ele e a família é oriunda, que é de Itacoatiara. Tem uma família política que acredito que a gente não precisa discutir sobre isso. É só vocês darem uma pesquisada sobre a família Abraim e aí a gente consegue ver um pouco da perspectiva do que a população e do que a imprensa, a mídia acha sobre a família. Sobre o trabalho do Thiago, admiro por ser um jovem político, por ser um homem que trabalha de verdade, tem essa atuação no interior. Sobre a minha atuação no interior e para onde levarei,
estarei no interior diretamente. A gente está trabalhando hoje, já fazemos alguns projetos e estamos no interior do estado de forma leve, mas quando eleito estarei ali disposto, trabalhando e ouvindo. Muito se falam sobre os interiores que têm grande articulação, mas a gente tem muitos outros interiores no Alto e no Baixo Amazonas que precisam ser ouvidos, que precisam ter a escuta dada ali. Tem as comunidades que a gente precisa passar. Eu acredito que os interiores e os municípios aqui do estado do Amazonas não ficam somente bitolados a esses municípios onde passam por grandes articulações políticas. Mas nós temos interiores na calha do Amazonas, nós temos interiores no Baixo e no Médio, onde precisam ter mais atenção. E eu acredito que esses deputados precisam olhar mais para esses municípios, para essas comunidades, e eu, como deputado eleito, estarei ali, direto com esse povo. Olha, passamos aqui um quadro que é muito polêmico, né? Muito querido também no nosso debate político. Nós estamos caminhando para o final da entrevista, mas ainda tem muita coisa que conversar. Tem coisas importantes que não podemos sair sem falar aqui. E uma delas é a questão da juventude. Nós estamos acompanhando essa questão e esse movimento que muito se fala sobre: este político é velho demais, este político é novo demais. E eu quero saber como é que você enxerga essa situação. Você é um político jovem, você também, dentro da sua história de vida, você tem diferentes experiências e nós estamos vendo uma adesão como um movimento social de muitas pessoas novas adentrando na política. Então eu quero entender ao que você dá motivo a isso, o que você realmente agrega essa motivação. Nossa, Letícia, essa pergunta é muito boa e eu sempre tenho muito prazer e satisfação em responder essa pergunta. Estamos em pré-campanha e estamos todos os dias nas ruas. Eu estou batendo de porta em porta, fazendo o trabalho e me apresentando como pré-candidato. E todas as vezes que nós chegamos em um bairro, em uma comunidade, em um município do estado do Amazonas, a pergunta que mais se ouve naquele momento é: você já foi político? Você já atuou como político? A população, ela está receiosa, de verdade. Quando eu digo que eu nunca fui candidato, eu nunca fui político e nem sou familiar de nenhum político, eu digo que não sou filho, não sou neto, não sou sobrinho, não tenho familiar político, as pessoas me abraçam, as pessoas me recebem de uma maneira muito mais atenciosa, porque eu vejo que a população está cansada. A população está cansada de discursos antigos, a população está cansada de verdade, de promessas não cumpridas e principalmente de velhas figuras na política do Amazonas que estão se perpetuando com o tempo aí e acabam caindo nesses comentários dentro das comunidades. A população está cansada e eu acredito que eu, assim como muitos outros jovens políticos que estão se colocando à disposição para concorrer a um pleito e trazer um ar de renovação para essas comunidades e para essas pessoas que estão em busca de outras opções. E eu me vejo hoje como uma outra opção. Eu digo que a pessoa que apoiar minha pré-candidatura e me apoiar como candidato, ela vai estar tendo uma nova opção e eu me considero uma grande e ótima opção para o estado do Amazonas. Olha, Vitor, dentro da situação que nós estamos observando e das discussões que estão sendo apontadas, temos a questão da polarização ideológica que estamos vivendo hoje no Brasil. Essa polarização, apesar de se acentuar no nosso país, que é onde nós vivemos, é onde nós observamos, nós vemos isso realmente como um movimento mundial, algo que vem acontecendo em vários locais, de diferentes formas, quando tem essa disputa ideológica muito polarizada. No Brasil, hoje, a nossa polarização ela é referente à direita e à esquerda. E dentro dessa situação, nós queremos saber como é que você se posiciona uma vez que temos essa polarização. Você é a favor, você é contra? Como é que você se coloca nesse jogo? O brasileiro está cansado. O brasileiro está cansado de briga de A, de B, de esquerda e direita. Eu converso diariamente com a população e a população está decidida a parar com isso, a tentar parar de viver essa polarização. A gente sabe que o mundo inteiro vive de guerra por causa dessa polarização. E eu acredito muito, confio em que a gente vai de verdade parar com isso, porque isso diminui muito o crescimento do nosso país. A gente vem de governos que insistem em brigas pessoais, em posicionamentos que o interesse próprio, o interesse em crescimento pessoal
é o que fala mais alto. Hoje eu acredito que o Brasil precisa olhar e precisa acreditar muito no seu crescimento, precisa acreditar muito no seu povo. E o que eu espero, o que eu acredito de verdade que o nosso país tenha é crescimento, é desenvolvimento, tanto cultural, quanto social, quanto econômico, que nós possamos crescer e entender que o Brasil é muito além de esquerda e direita. O Brasil é o povo. É o povo brasileiro, é o povo que precisa ser ouvido, é o povo da rua, é o povo que precisa ser escutado, é o povo que precisa ser acolhido. Essa é a minha verdadeira opinião sobre o governo do Brasil. E eu quero que o Brasil realmente volte a respirar novamente e que acabe com essas contendas e que a gente possa aí pensar no bem da população brasileira. Olha, Vitor, a gente poderia passar a tarde conversando aqui. Eu sempre falo isso para os nossos telespectadores, que quando a gente começa o diálogo aqui, quando a gente começa o debate político, vai fluindo. E a gente vai ficando cada vez mais à vontade, vão entrando temas ali que a gente concorda, que a gente discorda, e a gente vai conversando sobre. Porém, nós estamos aqui realmente nesse momento para lhe conhecer melhor. O espaço está aberto para quando você de fato estiver como candidato, quando estivermos no período eleitoral retornar, assim como eu deixo esse convite aberto a todos que estão nos assistindo, você aí que está nos assistindo, que é pré-candidato, que está como pré-candidato à reeleição e quer vir aqui para o debate político, é só entrar em contato que nós estaremos aí recebendo todos que realmente se dispõem a esse debate político. Porém, antes de finalizarmos, tem um ponto específico que nós não podemos sair daqui sem falar. Antes de nós finalizarmos, eu quero saber e quero te pedir, não vai ser bem uma pergunta, mas vai ser um pedido, que você deixe uma mensagem aqui para o nosso telespectador, para a nossa audiência, para aquele eleitor que vai ser o seu primeiro voto. Nós estamos acompanhando e tem realmente uma tendência muito grande de jovens tirando seu primeiro título, que vão realizar ali o seu primeiro voto, e queremos saber, dentro dessa situação, qual o conselho que você dá para esse eleitor jovem que vai depositar sua confiança pela primeira vez? Aos jovens, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Eu quero dizer a todos os jovens brasileiros, a todos os jovens amazonenses, vocês têm um poder em suas mãos. Vocês têm o poder de mudar a realidade de um estado que está parado por muito tempo. Vocês têm o poder de mudar a realidade de uma instituição que está bitolada a sempre escolher os mesmos. Acreditem, vocês podem. Através do voto, a gente consegue mudar toda a perspectiva que a gente tem sobre o nosso estado e sobre o nosso país. E eu tenho a dizer a você, jovem, vote com consciência, pesquise sobre o seu candidato, saiba mais sobre as suas propostas, vote porque você quer e não porque você está sendo obrigado. Vamos mudar a realidade do nosso estado, vamos mudar a perspectiva que você enxerga a realidade da população, a realidade que você vive, a realidade que você cresceu. Olhe por quem está começando, olhe por quem é igual a você, igual a você jovem, igual a você mãe, igual a você que vive na periferia. Olha para quem passa pelos mesmos problemas e quem já passou pelos mesmos problemas que você. O seu voto pode mudar tudo e a gente está aqui para mostrar que através do seu voto você pode mudar todo o cenário, tanto da política do amazonense quanto da política do nosso país. Vote consciente. Olha, Vitor, muito obrigado pela sua presença. Novamente, o espaço está aberto quando você quiser retornar. E também convido você, nosso telespectador, aquele que é pré-candidato, aquele pré-candidato que está à reeleição. Nós temos aqui a honra de ter muitos políticos do estado do Amazonas que nos assistem. Estamos abertos, estamos com o nosso espaço aberto para dialogar. E, em especial, muito obrigado a você, nossa audiência especial, por toda terça-feira estar aqui comigo no canal 8.2. Estamos com o nosso compromisso marcado para a próxima terça-feira, às 8h30 da noite aqui. Até mais!